Muito bem. Vamos à palavra de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Nós vamos para o último capítulo do livro de Josué, a partir do versículo 14. Amém? Eu quero ler com vocês somente o 14, porque depois nós vamos discorrer no texto para não ficar exaustivo. Então eu vou pegar com os irmãos aqui o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Amém. O título da mensagem hoje é o próprio título que é sugerido aí na Bíblia, né? Renovação da aliança. E quando eu olho a história de Israel, quando você olha a história de Israel, quando a gente lê, a gente percebe que de tempos em tempos, homens, líderes, profetas, sacerdotes chamavam o povo para uma renovação de aliança. A gente vê isso aqui acontecendo com Josué. Nós veremos mais tarde Elias lá no Monte Carmelo chamando novamente o povo para uma renovação de aliança com Deus. E o que é uma aliança? Compromisso, que mais? Um elo que deve ser inquebrável, né, Mariana? Deveria ser, né? Oi? União, que mais? Pacto, um acordo. Então, nós vemos em aliança um pacto, um acordo, esta união, estas coisas que os irmãos falaram aí. Aqui, o pacto é entre os homens e Deus. Deus quebra a aliança dele? Não. Deus nunca quebrou, nunca quebrará, porque a Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo. Agora, nós, os homens, de tempos em tempos, a gente promete e a gente acaba, quebra aqui por uma situação ou outra, e é isso que nós vamos ver aqui, nesse texto de Josué. O que acontece aqui? Nós estamos no último capítulo, são as palavras finais de Josué para com o povo de Israel. Moisés era o líder que libertou o povo de Israel do Egito. Josué acompanhou Moisés de perto. Agora, na condução, as tribos já estão nas suas terras, já estão assentadas, e Josué chama o povo para relembrar e para fazer o pacto com Deus, porque algumas coisas não estavam andando bem. É interessante, irmãos, que na vida do cristão, se a gente não observar os princípios da palavra, a gente começa a ter desvio e começa a coisa a descambar. Josué chama o povo, lembra o povo que o Senhor os libertou de Faraó, o Senhor os libertou do seu exército, o Senhor fez milagre, o povo passa pelo Mar Vermelho a pé enxuto, Deus destrói o exército de Faraó, as águas depois se fecham sobre o exército, eles atravessam e vão começar a caminhada. Vêm os amorreus, guerreiam contra Israel, e Israel tem vitória contra os amorreus, porque o Senhor é com eles. E Josué está lembrando dos feitos do passado, daquilo que Deus, o único Senhor, fez. Ele está relembrando. Aí mais para frente vem Balaque, ele quer amaldiçoar o povo de Israel, ele contrata Balaão, que era um profeta que bastante estranho nos seus feitos, ele pensa de uma coisa, faz de outro, ele não aceita dinheiro, mas mais para frente ele vai
acaba que cede às palavras de Balaque de outra forma, mas o Senhor estava transformando a maldição em bênção. Eles estavam contra o povo de Deus, mas o Senhor era a favor do seu povo. E Deus estava dando, então, livramento contra todos esses perigos aí e chamando o povo para uma memória. E aí, depois destes feitos, depois que Josué lembra aquilo que Deus tem feito, quem é o Senhor na vida deles, ele agora vai então falar de uma aliança. Por que é necessário uma aliança com um povo que está vendo Deus agindo todos os dias? Por que é necessário chamar novamente esse povo, irmãos? Porque saber não é praticar. Saber e conhecer não é o mesmo que viver estas coisas. E aqui começa o problema com este povo. Apesar de o povo saber que só o Senhor é Deus, ainda eles estavam carregando dentro de suas casas, na sua vida, em seu coração, ídolos. E esta é a parte que toca bastante conosco. No versículo 14, Josué está falando: temei ao Senhor e servi-o com integridade. Uma qualidade de íntegro é inteiro, total, completo. Deus estava, através de Josué, chamando o povo integridade. Eu quero ser o Senhor único da vida de vocês. Na sequência do texto, no versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Parece mal servir ao Senhor. Você tem essa impressão de que é ruim servir a Deus? Não. É bom servir a Deus, é excelente servir a Deus. Mas Josué está falando com o povo: parece ruim para vocês? Se parece, então vocês escolham a quem servir. Ali no texto, né, que está aqui aparecendo na parede, aparece deuses com letra maiúscula, né? Isso não está correto do ponto de vista teológico, mas colocaram aí nessa letra aí, né, no data show que veio aí no aplicativo da Bíblia. Mas entendam ali que nós estamos falando de deuses com letra minúscula. Bom, eles não existem. Só existe um Deus, e Israel sabe disso. Mas, nas culturas adjacentes a Israel, eles imperavam. E o povo agora estava dizendo: não, nós servimos a Deus só. Mas a realidade é que a idolatria acompanhava esse povo. Josué não chamaria o povo e não faria essas citações se ele soubesse que isso não era verdade. Para que gastar tempo com isso? Se o povo já está servindo a Deus de maneira integral, não precisa falar isso. Agora, se ele está falando, é porque precisa de uma honestidade, de integralidade. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. No versículo anterior, Josué fala: independente daquilo que vocês pensam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui o povo está dizendo: longe de nós o abandonarmos ao Senhor. É bonito isso aqui, não é? Mas isso foi só uma conversa de boca. Essas promessas aqui, elas não vão se cumprir. Isso tudo que o povo está falando aqui, mais para frente,
E num futuro imediato, porque entre Josué e o livro de Juízes há uma sequência. A coisa aqui está na Bíblia e a ordem cronológica está exata, está acontecendo. Longe de nós. Porque o Senhor, versículo 17, é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem nos fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Deus tem dado livramento para o seu povo. Deus tem dado livramento para a sua igreja. Nós temos atravessado, irmãos, no meio de povos, no meio de situações, no meio de coisas que vêm, meus queridos irmãos, para nos matar, que vêm para nos desviar. Mas o Senhor está aguardando. E aí nós dizemos, não, é o Senhor, Ele mesmo, é Ele mesmo. Mas que isso não seja só de boca. O Senhor, versículo 18, expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Eles fazem essa promessa do versículo 16 ao 18, reafirmam esta situação. Mas quando a gente olha no versículo 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a Deus estranhos. Josué coloca a situação, inspirado pelo Espírito Santo. Josué não sabe o que vai acontecer, mas o Espírito Santo, que já sabe que vai acontecer, coloca essa palavra aí, ó, vocês não podem servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor. E aí o que Israel vai fazer? Ele vai deixar ao Senhor. E Deus já estava avisando pelo seu Espírito e pela boca de Josué, vocês vão me deixar e eu vou cobrar essa atitude em vocês. Irmãos, a leitura do Antigo Testamento, pode deixar o versículo aí na parede, por favor. A leitura do Antigo Testamento, a gente vê que Deus está educando um povo. Deus está começando num tratamento. O povo ainda não tem o conhecimento todo que nós temos. Então Deus precisa ir tratando esse povo de uma maneira diferenciada, de uma maneira contundente. Então Ele vai castigar, Ele vai punir, Ele vai trabalhar para quê? Apesar ou através do sofrimento, eles entendam o que é servir a Deus. Será que Deus precisa mudar e trazer também para mim e para você o sofrimento para a gente entender que só o Senhor é Deus? Será que há essa necessidade hoje? Quantos já ouviram aquele versículo, quem não vem pela dor, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Já ouviu? Não tem esse versículo na Bíblia. É uma invenção. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas na prática, já não vimos isso acontecer com muitos? Isso não é uma verdade para todos, tá bom? Então, isso não está na Bíblia, tá? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas isso corre na boca dos crentes, não corre? Não está na Bíblia. A dor, ela tende a trabalhar com o homem. Quer mexer com o crente? Coloca uma dor nele. Quer mexer com o crente? Tira o dinheiro dele. Porque quando está tudo bem, será que o crente está bem?
Quando está tudo bem, será que esse crente está enxergando do mesmo jeito que enxerga quando vem a dor, quando vem a necessidade? Pois é. Eu repito, esse versículo não está na Bíblia. Mas o que Deus vai fazer no próximo livro é isso. O povo se esqueceu de Deus. O povo que fez uma aliança com Deus. Josué está vivo, o povo está falando, nós serviremos ao Senhor também. Josué falou, eu não sei com vocês, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. O povo faz a promessa e Deus advertiu pela boca de Josué. Se vocês deixarem o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então, o que a gente vê aqui no Antigo Testamento? Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de livramento, mas Deus é um Deus que trabalha com o homem e quer que este homem entenda o que é ser grato, o que é ser devoto, o que é ser voltado a Ele. O que Deus quer da sua igreja hoje? O título da mensagem é Renovação da Aliança. Como estamos nós? O Senhor tem sido o Senhor da nossa vida? Ou o Senhor tem sido um acessório a mais na nossa filosofia de vida? Quem é Deus para você? É um acessório? É aquele que você se lembra dele quando tem alguma necessidade, alguma carência? Ou Deus é Deus na tua vida todos os dias? E aí, o povo reforça, versículos 21 e 22. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Eles estão afirmando, reafirmando, colocando aqui em altas letras, dizendo, nós vamos servir ao Senhor. E você? Você diria hoje também, eu vou servir ao Senhor? Eu posso ouvir um amém? Você vai servir ao Senhor? Os céus são testemunha também contra nós. Josué vai à frente, ele vai pegar uma pedra e vai dizer o seguinte, esta pedra escutou o que vocês estão falando. A gente sabe que a pedra não escuta. Mas a pedra seria para Israel um lembrete. E Israel fazia isso comumente, isso era comum. Quando eles atravessam o Jordão, eles pegam pedras do Jordão, fazem um montão de pedra, colocam aquelas pedras ali e falam, estas pedras são um memorial. Quando as 2,5 tribos voltam, depois de ajudarem as 9,5 na conquista, elas voltam, armam pedras e falam, isso aqui é um memorial. E aqui Josué também, no final do texto, ele vai pegar uma pedra e vai colocá-la como memorial, dizendo, esta pedra está escutando o que vocês disseram. Todas as vezes que o povo olhasse para aquela pedra, esse povo ia se lembrar. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos. Por que Josué está insistindo nessa conversa? Lá no começo do texto, do versículo 15, ele falou, olha,
Se parece mal para vocês servir a Deus, escolham. Vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, aos deuses dos amorreus, etc. Aqui, ele está falando novamente. Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Irmãos, eu percebo que hoje há essa necessidade. Nós precisamos colocar para fora algumas coisas que nós estamos colocando no lugar de Deus. Existem situações, e eu gostaria que você olhasse para dentro de si nessa hora. Deuses estranhos que estão tomando o lugar de Deus no seu coração. O que são esses deuses estranhos? Eu não sei. Mas você sabe. Talvez pode ser o seu trabalho, a sua casa, a sua prioridade, o seu estudo, aquilo que você está colocando em primeiro lugar. Isto vai assumir um patamar de Deus na sua vida, que é o patamar daquele que deve ser o primeiro. E aí a gente, não, mas é que eu preciso disso, eu também preciso daquilo. E depois que eu fizer isso, aí eu volto, né? Porque eu preciso de um tempo. Interessante, a gente não vê isso acontecendo na Bíblia, né? Esse negócio da gente tirar umas férias de Deus como primeiro, a gente coloca outra coisa como primeiro, e aí a gente volta e fala, tá tudo bem. Sabe, irmãos, aqui o Senhor falou, olha, se vocês deixarem o Senhor e servir a Deus estranhos, Ele vai se voltar contra vocês. Mas pastor, Deus está castigando no Novo Testamento? Irmãos, Deus tira a mão da bênção. Deus, Ele não age, porque se nós precisamos aprender, como este versículo que não está na Bíblia, se não vem pelo amor, vem pela dor. Se nós precisamos aprender através de um sofrimento, através de algumas coisas que precisam nos apertar, Ele vai permitir porque Ele nos ama. E eu chamo você para a reflexão. O que na tua vida agora está crescendo, tomando o lugar de Deus? Deus está nos chamando para uma aliança. Eu sou a prioridade. Você é a prioridade. E aí, quando nós dizemos, eu sou a prioridade, nós estamos andando numa rua perigosa. Deus precisa ser a prioridade. Ele quer continuar sendo. Então, Ele chama o povo ouve as palavras e Deus declara. Eu chamo você, falo as palavras e Deus está declarando para nós a nossa vida. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Na mesma cidade que ele começa, ele termina o discurso, ali está todo mundo junto. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, que é isso que você está segurando aí. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu todo o povo, cada um para a sua herança. Ele morre, o povo não cumpriu absolutamente nada. A gente vai ver idolatria, a gente vai ver bagunça, a gente vai ver o povo
perdido. Faz um propósito, mas não dá sequência. Existem pessoas aqui nesta noite que têm feito promessas com Deus, têm feito acordos com Deus. E você faz o acordo, e você vai bem, e depois você quebra. Você fala, não, agora eu vou. E aí você engata e vai. E daí a pouco você para. E Deus está falando para você, não faça isso. Comece e continue. Eu dou suporte para você continuar. Mas sabe por quê, irmãos, que a gente vota, faz o pacto e não cumpre? Porque a gente começa a olhar para nós mesmos. A gente começa a olhar para a nossa situação e começa a olhar para os apertos. A gente começa a olhar para as pressões que vêm do inimigo, porque a gente fez um pacto, aí a pressão de fora vai aumentando, a gente não suporta, porque os nossos olhos não estão postos em Deus, a gente está olhando a pressão, a gente está olhando as coisas do inimigo, e a gente está se perdendo no pacto, na aliança com Deus, e isto nos trará consequências danosas. Porque nós vamos esfriar na fé. Nós vamos relaxar. Nós vamos relaxar. Na nossa aula de teologia, os irmãos estavam falando de um grupo, um dos nossos irmãos, né? De um grupo que é o grupo dos desigrejados. É o grupo dos frustrados, magoados, revoltados e quebradores de aliança. Porque hoje eles estão dizendo lá naquele grupo que não é pequeno, não precisamos de igreja para servir a Deus, não precisamos de pastor, não precisamos de união, de reunião num templo, porque nós do nosso jeito estamos fazendo. Já quebraram a aliança, já perderam a comunhão com Deus, já se perderam, porque a igreja não é ideia de ninguém, a igreja é a ideia de Jesus. Jesus, quando conversa com Pedro, no discurso dele com Pedro, e as palavras no grego, elas trazem essa comprovação. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros é pedra pequena, Petra é rocha inabalável. Edificarei a igreja é a ideia de Jesus. Em Hebreus, o escritor, no capítulo 10, 25, ele fala assim, não deixando a nossa congregação ou não deixando de congregar. Então a igreja não é ideia de homens, a igreja é a ideia dele. E essas pessoas lá fora, os desigrejados, quem são? Pessoas que se frustraram no meio da igreja e agora eles estão gerenciando suas vidas. Eles são a prioridade. Esqueceram Deus. Então, meu querido irmão, Deus está nos chamando. Tome cuidado com as pressões. Tome cuidado com a força contrária que Satanás está fazendo na tua vida. Porque o desejo dele é te tirar da casa de Deus, da presença de Deus e fazer de você mais um perdido, mais um desencontrado que não precisa de igreja, que não precisa de Deus. E eu te afirmo, cada um de nós precisa de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso da igreja, porque a igreja é o corpo sobrenatural de Jesus. Eu oro por você e você ora por mim. E aí eu preciso de você. E eu chamo você nesta noite para uma renovação de aliança. Deus te chama nesta noite para uma renovação da aliança. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você para uma renovação de aliança. Pois não, querida? Pode contar, conta. Pode contar porque eu sei que é de Deus. Espera aí, fala no microfone que senão quem está em casa não vai ouvir. Vem cá, irmãos. Deixa Deus agir. Deus trabalha do jeito que Ele quer, amém? Paz, igreja. O pastor estava falando ali, eu falei, começou a queimar aqui que precisava compartilhar isso. Em 2021, aproximadamente, eu entendi de ir para uma base missionária para passar por um treinamento. Eu achava que era para ser missionária, né? Mas eu tinha muita coisa lá. Só que a missão você paga tudo. Você paga para estudar, paga a sua hospedagem, paga a comida, você paga, né? Só que é estudo integral, então você não está trabalhando, mas está pagando.
Então, o que que eu fiz? Ao invés de ir imediatamente no mês de junho e pegar o curso no segundo semestre, eu fui em janeiro do ano seguinte, 2022. E esse tempo que eu entendi do começo de 2021 até eu ir, eu fiz o quê? Eu fui doando minhas coisas, e guardando dinheiro para conseguir pagar a escola. Então, eu já fui com o curso quitado e com o dinheiro guardado para viagem de prático. São 2 meses em viagem missionária, como treinamento. E quando eu fui, eu estoquei um monte de coisa. Estoquei remédio, estoquei absorvente, estoquei sabonete. Eu fiz um estoque de coisas para levar para a base comigo, além do dinheiro guardado. Quando eu cheguei lá, eu via que tinha gente que não tinha dinheiro, ou que não tinha pago a escola ainda. E para mim isso era falta de organização financeira. Eu sempre fui muito, tem que guardar, tem que investir, tem que poupar. Só que o que Deus me ensinou lá é que, na verdade, eu era avarenta. E a avareza é a idolatria, e a Bíblia fala isso. Só que eu não sabia, esse ídolo no meu coração estava escondido atrás do quê? De organização financeira. Então eu achava que, acumulando meu dinheiro, eu estava obedecendo a palavra. A gente está estudando Provérbios agora, e você tem que trabalhar, você tem que economizar. Mas no meu caso, eu estava sendo idólatra, eu estava colocando a minha confiança no dinheiro que eu tinha. Então, eu não conseguia crer que Deus ia suprir a minha necessidade de um sabonete enquanto eu estava na base desempregada. Eu precisava levar o sabonete comigo. Quando eu conseguisse pasta de dente, eu precisei levar um estoque de coisas para a base. Então, eu estava lá já, então, 3 meses de teórico e 2 de prático. E quando eu estava encerrando esses primeiros 3 meses, eu estava tendo um momento de oração, leitura da palavra, eu fui para um lugar mais isolado e eu entendi claramente no meu coração: se livra do dinheiro que está na sua conta. Era o dinheiro que eu tinha para quê? Para os 2 meses de viagem. Então, ônibus, avião, comida, o que precisasse nesses 2 meses. E Deus falou: se livra desse dinheiro. Então, o que que eu fiz? Mãe, alguém está precisando de alguma coisa em casa? Eu comecei meio que a distribuir o dinheiro que eu tinha. Então, eu comprei minha passagem de avião para Bahia, comprei a da minha líder e fiquei zerada. Fui para o Rio, fui para Salvador, Ilhéus, fiz o que tinha que fazer, 2 meses, sem ter R$ 1 na minha conta. Deus me levou, Deus me trouxe de volta. E meio que tem sido uma caminhada de fé desde então. Mas o que eu entendi que eu tinha que compartilhar isso. Às vezes o ídolo tá escondido na gente. A gente não está prestando atenção no que Deus está falando. E no meu caso, eu precisei passar por um tempo de privação para entender que eu estava confiando no dinheiro, na força do meu braço, ao invés de crer que Deus podia suprir as minhas necessidades. E desde então, Deus tem suprido e me ajudado, e enfim. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Adriana. Glória a Deus. Deus trabalha do jeito que quer, amém? Será que nós precisamos, continua com os teus olhos fechados, será que nós precisamos ou precisaremos de Deus nos levar a um momento chocante, a um momento forte na nossa vida? Para nós termos o tempo de olhar para dentro de nós e nos conhecer e nos reconhecer? Enquanto você vai de olhos fechados, fala com Deus, pergunta para Ele agora: Senhor, o que está errado em mim para eu ter que vir na tua casa hoje ouvir esta pregação, para eu ter que renovar a minha aliança? Tem alguma coisa de errado em mim? Talvez sim, talvez não. Se não tiver, glória a Deus. Mas eu sei que esta mensagem de hoje tem endereços certos. Eu não sei para quem vai a palavra, eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo deter isso. Mas eu sei que o Senhor nos trouxe aqui e eu sei que há corações carentes. Você precisa renovar a tua aliança porque você está deixando de leve as coisas acontecerem e você vai se perder lá na ponta. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé, você que entendeu que precisa desse renovo agora com Deus, com seriedade. Não é brincadeira não, não é ficar em pé, não é fazer que nem o povo de Israel. Faz a promessa num dia e no outro dia já quebrou, já acabou com tudo. Se você tem esse compromisso com Deus, fica em pé aí no seu lugar, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Quantos querem fazer um renovo dessa aliança com seriedade? Não com meninice, não com infantilidade,
Você ficar em pé não é para mim, é para Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso. Você precisa renovar com Ele, porque senão sua vida vai se diluir e você se perde no meio do caminho. Eu quero orar com você, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai amado, porque o Senhor dá a palavra e o Senhor sabe os corações, meu Deus amado. Pode não ser para todo mundo, porque nem sempre a palavra é para todo mundo. E hoje a palavra veio aos endereços corretos, meu Pai amado, para os quais o Senhor trouxe. Fala, Espírito Santo, a estes irmãos e a estas irmãs. Que haja, meu Deus amado, renovo hoje. Senhor, meu Deus, que nós não precisemos passar por um momento, meu Deus amado, de um choque, para a partir daí nós entendermos via dor, via privações, que só o Senhor é Deus e que o Senhor quer nós por inteiro, e não uma parte do nosso coração. Que o nosso coração seja teu, 100% agora. Abençoa cada um destes irmãos e destas irmãs que ficam em pé. E eu oro, meu Deus amado, clamando por eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido irmão. Pode se sentar. Amém, igreja? Entendemos a palavra? Então podemos ir embora. Nós vamos encerrar este culto. Vamos ficar todos